Investidor, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu falar para vocês alguns números de alguns meses meu. Eu não vou explicar qual é o mês, mas eu vou pegar um bloco de valores que eu investi e como é que foi a sequência e vou mostrar para vocês com quanto eu precisei para fazer um resultado X, para vocês saberem aí o quanto que dá para fazer, né? Não existe média. Tem gente que com muito pouco vai fazer muito, tem gente que com muito pouco vai fazer menos ainda, tá? Isso vai da expertise, da experiência e tudo mais. Mas vamos lá. Primeira coisa importante, primeiro número, tá? 8 meses com o lucro em swing trade de 3.600 em 8 meses, certo? Então, se a gente dividir para tirar uma média de quanto deu cada mês, daria 450 por mês. Só que tem um detalhe extremamente importante, que é o quê? Que eu divido o fechamento do mês entre mês regular e mês irregular. O que é isso? O mês regular é aquele mês tranquilo, normal. Nada aconteceu de extremamente importante no mundo, tá? Isso são notícias do mundo. O que é um mês irregular? Aconteceu uma coisa ou várias coisas extremamente pesadas que afetaram a bolsa de uma forma extremamente negativa. Então é um mês que fica difícil de fazer dinheiro na bolsa, fica muito difícil. Então, tipo, um mês irregular, por exemplo, foi um mês que fechou a taxação do Trump. E aí, meu amigo, esse mês que fechou essa taxação aí, o mercado ficou em baixa há um tempão. E aí não dava para vender muita coisa no swing trade. Então, até esperar a parada subir, as ações subirem, ficar no verde e tudo mais, demorou um pouco. Então, ficou vários dias sem muitas ações da minha carteira não subir, eu não conseguia vender nada. Por mais que eu rolasse uma análise. Então, eu seleciono cada mês se foi um mês regular ou irregular. Eu coloco isso segundo as notícias e o quanto que isso afetou negativamente o mercado. Geralmente são grandes bombas, tá? Não é coisa pequena, não. Aí, por que eu tô falando isso? Porque eu vou vir pro segundo fator agora. Você pode achar que talvez seja pouco, né? Pô, 450 por mês? Mas a gente sempre tem que lembrar. Eu vou lembrar os detalhes da minha mecânica. Cada ação que eu compro e cada ação que eu vendo, o trabalho que eu tenho de mental, de processo, de operação, dura de 2 a 3 minutos, tá? Então, por dia, nesse momento, eu não trabalho diferente na tela. Eu entro no aplicativo, simplesmente olho o que subiu bastante. Eu olho para ver se vai subir mais e decido se vou vender ou não, em segundos. Se eu decido vender, eu aperto, vendo e fico com lucro. As que subiram um pouco, eu clico de novo no gráfico, nessas que subiram um pouco, vamos por, subiu 90 centavos de dólar, porque eu só opero em dólar. Aí eu olho para ver se o gráfico, para onde é que o gráfico está indo, se ele vai subir, se vai descer, eu faço minha análise. Se for descer, daqui a pouquinho eu volto, olho de novo para ver se subiu, para ver se desceu. Se for subir, eu olho de novo também, para mim conseguir pegar ele num momento onde ele subiu mais, tá? Então isso é importante. Então eu uso pouquíssimos minutos do meu dia para fazer esse valor. Esse valor eu fiz vamos supor, a média deu 450. 450 são 20 dias onde o mercado está aberto praticamente, tá? Dias úteis. Então eu demorei quanto tempo para fazer esse dinheiro? Eu uso uma média de 5 minutos por dia, então a gente coloca uma semana, 25 minutos. Então 1 hora e 40 para fazer 450 reais, certo? É uma média. Então, a primeira coisa é o tempo do custo-benefício, tá? Eu tô tentando colocar tudo aqui para vocês acompanhando. O tempo do custo-benefício, o tempo que a gente leva para fazer dinheiro no swing trade em relação ao ganho é muito bom, tá? Outra coisa foi, por que eu só fiz isso? Eu falo só porque dá para fazer muito mais. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu perdi a venda de uma ação que ia me dar 300 reais. Uma ação. Eu consegui vender ela no outro dia e ela me deu metade, 142 reais. O que aconteceu? A Nomad, ela te dá 5 dias. Dentro de 5 dias você tem direito a fazer 3 day trades, que é comprar e vender no mesmo dia aquela ação. Eu fiz uma análise de uma ação muito boa, comprei. Quando eu comprei, deu 1 hora, ela subiu 50 dólares.
Aí eu já fui clicar para vender. Só que eu tava bloqueado, eu fiquei bloqueado por 90 dias. Eu ainda tô bloqueado no momento que eu fiz esse vídeo. Por 90 dias, por quê? Porque naqueles 5 dias que era para fazer 3 day trade, eu fiz 5 day trade. A plataforma me bloqueou para fazer day trade. Agora eu só posso fazer swing trade. Quer dizer, naquele dia, em um dia, eu já ia ganhar 300 reais. Você entende? Então, tem um outro fator do porquê que eu tô falando que foi pouco. Por exemplo, no mês que eu tô agora, metade do mês já fiz 700. Metade do mês, 700, beleza? E aí vem um outro fator, tá? Por que que esse número que eu considero, tá? Fazendo trade agora, que é o swing trade, a modalidade que eu faço, eu considero pouco. Por quê? Demorou 4 meses para mim colocar o dinheiro que eu tinha todo para fazer swing trade. Uma parte ficou um tempo parado num banco, nas caixinhas, e não rendia, e eu tava ainda me entendendo em relação a fazer swing trade ou não com tudo que eu tinha. Aí eu fui, cheguei em determinado ponto, falei, não, vou fazer swing trade, beleza. Joguei pra lá. Então eu tenho aí 4 meses aonde o dinheiro, ele foi indo pra conta de fazer swing trade, ele não tava todo lá. Pra vocês terem uma ideia, no começo, teve um mês, que foi o primeiro mês irregular, onde eu joguei o dinheiro na conta para fazer swing trade em dólar, eu fiz 190 reais. Esses 190 reais, você fala, nossa, só isso? Eu fiz com uma média de 100, 150 dólares. Então tinha pouquinho, né? Agora tem mais de 1.500 dólares. Mas 150 dólares. Então era pouquinho. Então veja bem, esses primeiros meses que eu estou colocando aqui para vocês, são meses que, na verdade, eles são meses onde eles não tinham um capital, deixa eu arrumar aqui, um capital interessante para render legal, sabe? E no começo, esses meses eu fui entendendo como é que era a mecânica, se virava, fui me decidindo se eu colocava mais ou não, fui colocando dinheiro aos poucos do que eu tinha. E aí, com mais dinheiro, eu fui fazendo um trade maior, fui fazendo um swing trade com lucro maior. Fora que nesses 4 primeiros meses, foram meses onde eu testei algumas coisas, alguns esquemas, alguns estilos. Então foram 4 meses praticamente de experimento. Não foi 4 meses de tipo, eu tenho um bolo, agora eu sei, vou me investir. Não, eu vou começar a fazer isso agora, onde eu bati a meta que eu queria, tá? Então esses primeiros meses, eu diria, esses 5 primeiros meses praticamente, são meses de experimento e de colocar o dinheiro ali. Não são meses onde eu já tinha um bolo, tinha os esquemas que eu queria fazer, tinha as estruturas, e comecei a fazer o swing trade. Não eram. Passei por todo esse processo. Então isso é importante de você saber. Antes de você achar se vai dar dinheiro ou não, você precisa saber que você vai passar por vários momentos do processo, tá? Até você se estabilizar. Eu consegui estabilizar um esquema interessante do um mês atrás, onde depois de experimentar vários esquemas, eu decidi usar uma fórmula da qual eu não vi ninguém usar essa fórmula por enquanto. Com certeza tem, então não vou falar que foi eu que criei, mas é uma fórmula que por enquanto sou eu que estou usando, tá dando muito certo, tá dando um lucro muito interessante, certo? Aí, a partir do mês passado, eu consegui, no meio do mês passado, consegui me organizar para fazer essa fórmula. Então, faz um mês só que eu tô colocando essa fórmula para funcionar. E tá funcionando muito bem, tanto é que agora, metade do mês, já fiz 700, beleza? Então agora tem um volume de 10 mil reais, onde esses 10 mil reais, em 15 dias, já me retornou 700 reais de lucro, certo? Então, se você por um acaso se perguntar, mas 10 mil dá pra fazer quanto? É impossível falar. Por exemplo, se eu não tivesse perdido aquele swing trade de 300 dólares, eu tenho 700 até agora, ia ter mais 300, eu já ia ter feito 1.000. Então é imprevisível, não tem um teto e não tem um mínimo, não dá pra saber, entendeu? Você pode, fazer uma operação horrível, uma estrutura horrível, e com 10 mil chegar no final do mês você fez 40 dólares, que é muito difícil, tá? Você fazer pouca coisa. Mas você fez, sei lá, 10 dólares, que vai dar 60 reais. Mas aí, você tem que querer dar ruim, sabe? Então, o que acontece?
nesses últimos 3 meses eu fui me organizando. E no último mês, que foi o mês onde eu consegui estabelecer um esquema onde eu vou começar a trabalhar com esse esquema, certo? Isso é importante, você ir experimentando e estabelecendo os esquemas que você quer trabalhar. Eu tenho 2 métodos, esses métodos que eu vou usar, e eu fico transitando entre eles, e eu acabei de sondar mais um método que vai ser interessante, e eu vou testando, e a gente vai fazendo dinheiro. O importante eu não tiro dinheiro por enquanto para mim, eu faço, acumulo e continuo fazendo trade. Então, de 10 mil, vai, $1.500, 1.500 não, tem mais que isso, 1.800, por aí. Você vai aumentando todo mês esse volume de dólares porque você está ganhando. Então, no outro mês, você tem mais dólares para fazer um swing trade. A tendência é que você faça sempre, todo mês, mais. Nem que se for uma margem baixa, mas vai fazer mais. Porque você tem mais dinheiro investido. E se você tem uma boa técnica, boas estratégias, você vai aumentando esse volume. Pode ser que talvez um mês ou outro você faça um pouco menos, mas dificilmente você vai fazer muito menos, tá? Então isso que é interessante, beleza? Bom, acho que é isso que eu queria explicar para vocês, tá? Sobre mês regular e mês irregular. É importante para você saber o quanto que foi culpa tua, teu lucro baixo, e o quanto que o mercado não ajudou, tá? Outra coisa é o tanto que você tem investido naquele momento. Às vezes você ganha um pouco porque você tem pouco investido, tá? E quando você tiver mais, o negócio vai escalar mais, certo? Eu mesmo, por exemplo, não faço ideia de quanto que eu vou fechar esse mês. Estamos em 700. Eu acredito que rola mais uns 300, 400, pelo menos. Então vai a 1.100. Bacana? Maravilhoso. A gente está falando de 10% de ganho. 10% em um mês, galera. Entendeu? O que dá de 10% ao mês de lucro em relação a investimentos, tá? Então isso é interessante. Não está em 10%, mas já passou de 5% esse mês, por exemplo. Certo? Isso é interessante. Então, inclusive hoje, eu marco hoje como... Hoje não, mas esse mês como um marco onde eu começo a jogar com o número X que eu queria, que é o volume de 10 mil, começando a jogar com 2 estratégias. Então, esse mês é o marco de eu realmente começar a fazer uma outra contagem, que não é a contagem inicial das estratégias iniciais. É uma contagem de uma estratégia onde eu já defini algumas coisas e vou levar ela durante um tempo. Para vocês terem uma ideia, uma das estratégias que me segurou durante um tempo foi a estratégia de eu dividir o meu dinheiro, e aí eu deixei mais de um mês isso. Isso me segurou bastante, segurou muito meus rendimentos. Que era o quê? É dividir dentro de um mês com poucas ações, 6 ações, 5 ações, muito dinheiro. Muito dinheiro assim, eu peguei tudo que eu tinha e dividi em 5 ações. E, as 5 ações demoravam para subir, a leitura do gráfico não estava tão boa, subia uma, não ganhava tanto assim, e aí eu fui testando e insistindo em comprar em altos volumes. Depois eu fui fazendo outros esquemas. Hoje eu estou fazendo um esquema diferente que rende bem mais. Se você quiser saber mais sobre esse esquema que eu não vou explicar aqui para o vídeo não ficar gigantesco, você vem nesse canal aqui, tem vários shorts ali que você vai ver que eu explico várias coisas. E tem o meu curso, que o custo-benefício é maravilhoso, top. Tem 10 aulinhas, você já vai fazer swing trade que nem eu faço aqui, beleza? Então assim, foi uma estratégia ruim para aquele momento, entende? Mas me prendeu, me segurou. Se eu tivesse usando a estratégia de hoje com o volume de dinheiro naquele momento, eu tinha feito muito mais, tá? Então, isso é importante, certo? Mas é isso. Esses são os números, esses são os dados. Para você que está começando, isso é importante, tá? E se você quiser mais informação, dá um toque e compra o curso, mano. Compra o curso para você aprender a fazer o bagulho e rodar dinheiro. Inclusive, eu vi hoje um vídeo de um trader falando que ele, com 10 mil, ele faz uma média de 200 e pouco, 290 a 540, um bagulho assim por mês. Aí eu falei, nossa, que pouco! Aí quando eu fui olhar as mensagens, eu acabei comentando também. Eu falei, nossa, que pouco, mano. Tipo, eu comecei meu ciclo agora e já tô fazendo 3 vezes, 4 vezes mais, quase. Aí eu vi os comentários de ninguém acreditava, todo mundo achava que era pouco. Tipo, mano, isso daí a gente faz na semana. Entende? Eu acredito que ele faz na semana. Afinal de contas, 15 dias agora é 700. Isso que eu perdi aquela amenda bolada. Então, dá pra escalar um negócio legal, certo? Então é isso, tamo junto. Clica aqui, vem no curso. Valeu e até os próximos vídeos.